A Viviane está falando essa outra maneira de entender uma depressão, né? Uma patologia. Ela quer dizer que ela coleta dados do funcionamento cerebral com uma coisa bem simples, né? Simples no sentido de não é algo que eu preciso ir para um hospital, numa máquina gigantesca, muito cara. Não, é um mecanismo relativamente barato, perto, principalmente se a gente comparar com uma ressonância magnética, FMRI, outras por exemplo, técnicas, né? É uma maneira da gente conseguir ver o que está acontecendo ali dentro, né? O funcionamento elétrico desse cérebro. E existe, Viviane, uma ideia para a gente está falando de depressão, eu acho que é um excelente assunto, no sentido, uma excelente patologia para ilustrar. Porque um funcionamento cerebral que traga esses sintomas da depressão, é isso que a gente está falando? A gente pode dizer que na maior parte das classificações e nos estudos que a gente pega para medir processos depressivos através de oscilações neurais, a gente consegue perceber, existe um processo chamado closed looping, que é o fechamento neural, onde uma área do corpo caloso, ela fala, uma parte do cérebro fala com a outra, vamos dizer assim. E no caso dos depressivos, essa fala não acontece. É como se o hemisfério não se conversasse, os dois hemisférios não se falassem, né? Então, isso é comum nos quadros depressivos. O quanto essa parte não fala com a outra, aí é muito relativo. Mas, normalmente, nas medições de ondas de F3 e F4, por exemplo, nas posições do sistema 10-20, a gente pegando F3 e F4, a gente consegue entender a falta de assimetria nessa região, principalmente na questão beta. Porque o cérebro depressivo, normalmente, ele é imaturo. Ele é preso, se a gente for falar da parte psicodinâmica, preso na infância, vamos dizer assim. Mas nas ondas neurais a gente vê que ele tem baixas ondas maduras. Ondas de beta, onda de gama, por exemplo, tem baixas ondas maduras. O que influencia, às vezes, em betas rapidíssimos, que acabam tornando a pessoa extremamente ansiosa, depressão com quadros de ansiedades frequentes. E o que ocorre muitas vezes de não ter coerência nessas ondas, elas falam ao mesmo tempo, então tem muito rumor, que nós chamamos, né? É um cérebro com muito rumor. E isso, através, graças a Deus, a tecnologia atual do KD, por exemplo, a gente consegue pelo S-Loreta, que são os códigos que a gente consegue ver mundialmente, né? O CDI, que é o índice que nós usamos para poder categorizar a questão das dimensões dessa pessoa. Se ela está na norma ou está fora da norma, a gente pega pelo Z-Score, né, que é o CDI, que chama-se Clinical Deviation Index, ou a gente usa o processo de voxel, que é a leitura via bolds, vamos dizer assim, a leitura de cores, onde a gente tem um spider map, que nós chamamos, onde tem as cores que mostram para a gente os setores desta pessoa que não falam, não tem movimento, não tem a circulação exata, ou que fogem, escapam da norma, e como esses setores não se falam. Então, a partir daí, a gente consegue gerar dimensões para esta depressão, né? Em que lugar essa depressão está instalada, qual setor do cérebro está falando e qual setor do cérebro não está falando, quanto fala, se fala muito, fala pouco, enfim. E gera dimensões. Porque assim, eu vou exemplificar algumas coisas aqui, até mesmo para a gente ver se é mais ou menos isso, tá bom? Então vamos pensar, eu tenho diagnóstico de depressão, você tem diagnóstico de depressão. Por quê? Porque a gente conseguiu ali no DSM, conseguiu o número de critérios suficientes, ganhamos, temos, né? Preenchemos os critérios. Nós duas temos. Mas a minha depressão, ela se apresenta de uma maneira. Ela impacta na minha vida, ela se mostra na minha vida de uma maneira. E a maneira como essa mesmo diagnóstico que você tem pode se apresentar de outra maneira. Porque na vida real, no dia a dia, a gente vê que existem diferentes pessoas com o mesmo diagnóstico, mas que eles funcionam de maneira diferente, né? Então, aí a gente tá falando que, nesse caso, a gente só consegue dizer Viviane aqui tem depressão, a Viviane ali tem depressão. A Viviane aqui tem mais dificuldade para dormir, a Viviane lá não. Ela, ok. A partir do momento em que eu consigo olhar o que está acontecendo dentro, aqui, através, né, de uma tecnologia relativamente simples,
é possível a gente identificar essa diferença entre a minha depressão e a tua depressão, possivelmente. E aí, Sim. isso impacta diretamente no tratamento? Na reabilitação, com certeza. Porque o imagina que hoje a medicamento... psicologia ela não está afim só de fazer consulta, ela quer reabilitar, ou deveria Sim. ser esse o intuito de qualquer psicólogo, uma reabilitação. Qualquer psiquiatra, qualquer neuro deveria ter como intuito a reabilitação. E para reabilitar, se você errar a dimensão dessa pessoa, quais dimensões ela atinge ou não, você erra nos processos de reabilitação desta pessoa, porque inclusive técnicas terapêuticas, elas são terceira geração, por exemplo, tem várias técnicas, elas são atreladas às regiões neurais que têm como função. Então, mesmo para escolher que tipo de terapia uma pessoa deveria usar para sair ou reabilitar essa depressão, tem a ver com quais ondas ali funcionam ou não, o quanto de onda eu tenho ou não tenho em determinadas regiões, né? Como é que é possível, então, usar um equipamento para regular, para modificar isso? Eu trouxe aqui, tá, o Card Emotion. Porque eu acho que é legal mostrar, né? Nossa, a gente tá falando de uma coisa, será que é gigante o equipamento? O que é o equipamento? E olha, gente, como é portátil, como é simples, né? Esse aqui não é computador, então não tenho como colocar aqui, mas coloco aqui no computador. E isso aqui, o que ele vai fazer? Conta pra gente. Então vamos lá. Você tem um sistema que capta a frequência cardíaca, que pode ser pelo dedo, pela orelha. Essas informações, eles passam pelo módulo digital analógico, em que ele consegue atualizar como está o sistema nervoso autônomo através da frequência cardíaca. Ou seja, a gente mede a frequência cardíaca, mas o que interessa não é a frequência cardíaca. Só, né? Claro que interessa, mas não é só isso. Mas ele mede esse parâmetro chamado variabilidade da frequência cardíaca. Então, eu vou falar de uma forma bem simples. Imagine dois automóveis a 100 km por hora. Um descendo a serra e o outro subindo a serra. Então, aquele que está descendo a serra a 100 por hora, tranquilo, o motor está tranquilo, está indo bem, uma boa. E aquele que está subindo na serra, embora ele mantenha 70 por hora, ou 100 por hora, na realidade, ele está tendo um desgaste muito maior, muito mais consumo de combustível para manter essa frequência, né? Na realidade, essa velocidade. Então, nós temos uma coisa é a frequência cardíaca, que é a velocidade com que nosso coração bate, e a variabilidade da frequência cardíaca, que é quanto que nós estamos gastando de energia, quanto que nós estamos trabalhando para poder equilibrar esse sistema nervoso. Boa, muito, gostei Não sei muito se ficou claro. Porque uma coisa é a frequência cardíaca. Quantos batimentos por minuto? E a variabilidade da frequência cardíaca. Qual é o grau de dificuldade de adaptação da sua frequência cardíaca segundo as necessidades da sua fisiologia naquele momento? Complicou? Facilitou? Facilitou. Eu gosto de dar alguns exemplos e eu vou contribuir aqui com algumas coisas. Então, pode me corrigir aí se eu estiver viajando muito na história, tá bom? Eu gosto de falar a partir de dois aspectos, né? A gente acha que o nosso coração bate bem certinho, que a gente fala, é 70 vezes por minuto, é 80 vezes por minuto, mas na verdade não é, porque às vezes o meu coração tá batendo mais rápido, às vezes ele tá batendo mais devagar. E o sistema nervoso autônomo, simpático, ele vai fazer meu coração bater mais rápido. O parasimpático, ele vai fazer meu coração bater mais devagar. E isso, quando a gente fala nesse equilíbrio,
a gente está falando nessa capacidade desses dois sistemas se regularem para que o meu corpo funcione adequadamente. Porque se só o simpático estiver ativo, eu vou ficar né, acelerada e eu vou gastar provavelmente muita energia. Mas o contrário também, se só o meu parasimpático estiver ativado, também não é legal. Então a gente precisa desse equilíbrio. E você achou a técnica de neuromodulação, de neurofeedback? Então eu vou chorar contando. Não, conta aí. Então foi assim, esse caso, né, que eu trouxe, eu acompanho este menino fazem 11 anos. E a gente tentou todas as técnicas possíveis e imagináveis, né? Então eu tenho a formação em PEI, né, que é o Programa de Enriquecimento Instrumental. Ele foi encaminhado para o ABA, ele passou por ele, tudo que é indicado ele fez. Só que, assim, é uma criança que sofreu muito né, durante o período escolar, então eu fazia toda a parte de intervenção psicopedagógica na escola e de super nani em casa, porque, assim, os pais tinham muita dificuldade de pôr limite. Então, eu ia até em casa, eu criava as regras, eu organizava a rotina da casa. Então, eu faço essa intervenção, eu sou muito invasiva. Então, nessas horas, eu agradeço não ser psicóloga, né? Porque eu vou até a casa, eu faço muitas... E na escola, e entrar em sala, e pegar, e ensinar, e fazer. Então, assim, eu sou bem invasiva. E neste caso, chegou na adolescência, este menino teve... Eu vou chamar de surto, devido a N fatores, né? Puberdade, mais o transtorno opositor que ele também apresenta. Foi um pouquinho pós-pandemia. Então, assim, ele estava dentro de uma rotina que para ele ficou muito confortável, muito boa. E aí, ele teve uma discussão com o pai e num surto se alterou muito e foi necessário chamar intervenções maiores e ele ficou institucionalizado numa clínica psiquiátrica por 17 dias. E eu, dando todo o auxílio, fui visitá-lo. E aí o pai comentou sobre neurofeedback. O próprio pai, o pai falou desse negócio aqui. Dentro da empresa, uma amiga dele, uma mulher já, uma senhora, tinha comentado que tinha feito e ela tinha muito problema de ansiedade, sistema nervoso bem desregulado. Ela tinha feito as intervenções e ele tinha me perguntado, eu falei, olha, eu já ouvi falar, mas o neuro não gostava, não autorizava, falava que não era para fazer, que não era, e não tinha indicação e não tinha comprovação científica. Sentei com o neuro, fui na consulta do neuro, sentei com o neuro e falei, eu vou fazer a formação. Daí ele sabe da minha dedicação, e sabe, né, de todas as intervenções, meu histórico, e eu vim fazer. E para mim foi um grande desafio. Por quê? Eu não sou tecnológica, eu sou sinestésica, eu sou do papel, eu sou da canetinha, eu sou do criar. E aí eu vim. E quando eu percebi as intervenções diretas, neurogênesis, novos caminhos e as mudanças que isso podia trazer na vida dos meus pequenos e grandes, eu falei, não, vou fazer a formação e vim fazer a formação. Né? E é um caso de grande sucesso. Por quê? Ele saiu da clínica, a gente já iniciou com o neurofeedback, ele faz sessões 2 vezes por semana, de aproximadamente 50 minutos cada sessão, de treino. Tira, coloca, toca, dá mais. E hoje ele é outra pessoa. Então, assim, 2 anos e meio de treinamento e mudou medicação. Hoje ele é sociável, muito mais tranquilo. Ele consegue ter amigos hoje, consegue ter uma convivência familiar muito tranquila. E a gente brinca às vezes, né? Que ele, assim, a cada final de semana ele está tendo paz dentro de casa, porque foram 9 anos sem ter paz finais de semana, porque estar com um autista dentro de casa final de semana, para um lado e para o outro, com ansiedade, sem saber o que fazer, era muito estressante e cansativo para essa família. A mãe exausta, o pai exausto, pós a intervenção psiquiátrica, a família ficou, né, em choque, a família teve um trauma grande, porque foi muito difícil para eles todo aquele quadro e o medo de um adulto violento em casa.
Então, hoje a gente tem um homem de 19 anos, muito feliz. Inclusive, eu fiz uma reportagem com ele hoje. Eu falei, olha, eu vou falar, né, sobre um caso, que escolhi o seu caso, porque foi o meu primeiro caso de neurofeedback, de grande sucesso. E vou falar sobre você. Posso? Sem contar quem é, eu posso. Porque ele é bem tímido em relação a isso. Mas ele me trouxe grandes falas que para mim também foi revelador. Porque a neuromodulação e a neurociência, enfim, me trouxe um conhecimento de profundidade de que eu podia continuar performando no mundo corporativo sem me deixar para trás. Então, hoje eu gosto de trazer um conceito que é o performar sem se abandonar. Uau, adorei. Então, hoje a NiceBrain fala sobre isso. Performar sem se abandonar é você criar através da neuroeducação, onde eu juntei a minha experiência, meu expertise, meu amor pela educação, que eu entendo que as pessoas tendo conhecimento, o conhecimento liberta, isso é incrivelmente libertador. Então, ela tendo consciência dos seus estados internos, a performance vem, e vem de uma forma clara, de uma forma leve, sem ser aquela performance exausta. Independente de você ter a cobrança do mundo corporativo, sim, o mundo corporativo muitas vezes é cruel. Mas você conhecendo assim, você tendo esse domínio interno, você consegue negociar prazos realistas, você consegue trazer um contexto de forma mais sustentada, explicando o motivo de que essas situações precisam de mais tempo ou de que você precisa mais recursos para você poder entregar um trabalho ótimo. Então, performar hoje, para mim, não tem muito a ver com entregar mais. Tem muito mais a ver com entregar melhor, com mais qualidade, com mais leveza. Então, aos poucos, eu fui fazendo essa transição, porque eu percebi que na área clínica eu ia conseguir transmitir isso para mais pessoas. E eu continuei performando. Até hoje eu sou um pouco sócia do meu marido ainda, tenho uma empresa de tecnologia e estou com a NiceBrain, com vários projetos, e spoilers aí de coisas que eu estou escrevendo. Então, tem muitos projetos em andamento. Então, quando você consegue entender performance, você continua performando, você continua entregando bem em várias áreas, mas não tem mais aquele esgotamento interno, porque você passa a se compreender, a se respeitar. E eu vejo a importância disso que você está falando, porque é um discurso muito comum que eu escuto de pessoas exaustas do trabalho, tá? Então, não vou nem dar o nome para isso, mas assim, exaustas pelo trabalho. E aí você está mostrando pra gente o seguinte: é possível você continuar trabalhando adequadamente, com um nível excelente, seja de entrega de qualidade ou de quantidade, mas assim, é possível você fazer uma entrega sem se abandonar, sem você ter que se entregar exageradamente para ele. E é um equilíbrio extremamente necessário. Vou falar um assunto um pouquinho polêmico, mas assim, eu vejo que o pessoal que está entrando no mercado de trabalho hoje, bem de entrada, eu acho ótimo, mas dá um grande conflito de geração, a maneira como eles pensam o trabalho. Mas aí já é um pouco mais extremo. Então, a minha maneira de pensar o trabalho é mais extremista para um lado, da exigência, e o pessoal do mercado de trabalho agora, e falo de filho e tal, eles entendem que o trabalho é um pedaço da vida. Gente, é óbvio que o trabalho é um pedaço da vida, mas eu aprendi, né, no meu desenvolvimento, que o trabalho era a vida. Não, o trabalho não é a vida, o trabalho é um pedaço da vida. E eu acho isso muito interessante, porque realmente a gente tem que saber lidar com isso, porque senão a gente se desgasta mesmo. E você está trazendo isso de que sim, é possível a gente performar, oferecer o que tem de melhor para o nosso trabalho,
sem se desgastar excessivamente, né? Exatamente. Aí a neuromodulação tem um papel de eixo principal, Uhum. porque dependente do conflito de gerações, né? Temos Sim. um conflito de gerações que você demonstrou, e devagar a gente está indo para um ponto de equilíbrio. Eu acho que primeiro é histórico isso, né? Na história da humanidade. Sim. Primeiro a gente acelera, chega num ponto insustentável, para que a onda retorne e a gente encontre novamente um ponto de equilíbrio. Sim. Então, onde é que a neuromodulação entra? Muitas vezes, e na maioria das vezes, quando a gente já está num estado de exaustão, já não basta só uma força de vontade, uma boa intenção de, eu vou descansar e amanhã eu vou estar melhor. Uhum. Normalmente, quando a gente percebe o burnout, quando a gente percebe o estado de exaustão, já está além da nossa capacidade de uma simples força de vontade. Uhum. Não é uma Você noite... simplesmente não desliga mais. Uhum. Não é uma noite já bem tá dormida que resolve, né? É até porque você não consegue uma noite bem dormida, né? Você acha que dormiu, mas não foi bem dormida. Exato. Porque teu beta tá lá piscando, né? Tá lá em alto volume. Então a neuromodulação entra fazendo esse papel de conseguir o equilíbrio, de conseguir alterar essas frequências, essas velocidades. A neuromodulação, não só o neurofeedback, também a TDCS e outras técnicas de biofeedback que a gente conhece, podem ser aplicadas de forma combinada, trabalhando esses diversos sinais e sintomas que a pessoa traz. Atuando de forma ativa nesses estados, a gente consegue modular. Então, Thales, deixa eu ver se eu entendi. Quando a gente fala em NeuroOne, eu estou falando de um equipamento. De um equipamento, exatamente. E ali eu vi que na caixinha tá escrito PACE. Então, aí eu já não estou mais falando de um equipamento. Não, o aí... NeuroOne é o equipamento, PACE é outra coisa. Gente, tô querendo colocar o negócio aqui, tá difícil. Sim, o PACE é um programa clínico. O PACE é um programa clínico de 12 semanas remoto que trabalha aqui, ó. Esse aqui é o NeuroOne. Esse daqui é um protótipo, tá? O equipamento brasileiro, ele sai agora no final do mês de março. Mas ele é fácil de colocar, qualquer pessoa coloca, tranquilo. Não existe uma dificuldade de manipular ele, Não, né? esse aqui, por exemplo, a gente tem o auricular aqui, mas o brasileiro nem vai ter esse auricular. Ele vai ser todo aqui na testa. O PACE é um programa clínico de 12 semanas que trabalha foco, atenção e autorregulação. O que seria essa autorregulação, Viviane? Seria a capacidade da pessoa focar quando ela precisa focar e desfocar quando ela precisa desfocar. É muito comum as pessoas terem facilidade com foco, com atenção, porém, quando ela precisa desligar à noite, por exemplo, para dormir, ela não consegue se desligar. Então, a pessoa que tem insônia, a pessoa que não consegue, que está sempre muito ansiosa. Então, esse programa ele trabalha essa autorregulação. Mas não só isso. Diferente do neurofeedback tradicional, por exemplo, que você mede onda, que você mede onda cerebral e trabalha o feedback ali em cima dessas ondas, o PACE, ele tem 10 métricas próprias dele. Então, ele tem índice atencional, então quanto aquela criança, com base nela mesma, porque a gente faz uma baseline, né, uma linha de base ali, para entender essa criança, esse adulto, enfim. Ele vai trabalhar o índice de atenção da criança, então quanto essa pessoa tem o índice de atenção, quanto ela consegue ter atenção. Nós temos o tempo de atenção, então quanto tempo ele ficou atento durante aquela sessão.
Nós temos a estabilidade de foco, então o quanto ele consegue ficar focado ali naquela sessão. Nós temos a fadiga cognitiva, quanto ele cansa do início ao fim do treinamento dele. Então ele começou de uma forma, terminou de outra forma, então a gente vê ali o quanto ele cansou durante essa sessão. A gente tem a curva de aprendizado neural, que vai acompanhar de uma sessão para outra o quanto ele tem ganhado ou perdido na sessão. Nós temos o índice de autorregulação, então ele perdeu o foco. Quanto tempo ele demora para recuperar esse foco? Nós temos o índice de consistência atencional, que avalia a capacidade do paciente de reproduzir a atenção de uma sessão para outra. Nós temos o índice de relaxamento, que mede o quanto essa pessoa conseguiu, de fato, desligar e relaxar ali durante aquela sessão. A gente tem a adesão ao protocolo, que é o quanto essa pessoa fez aquelas sessões ali das 12 semanas. E nós temos o índice de qualidade de atenção, que pega várias métricas, como estabilidade de foco, índice de atenção, índice de autorregulação, e entrega ali que de fato é uma qualidade de atenção. Tá. O treinamento ele é feito em 12 semanas, a pessoa faz de 25 a 30 minutos por dia, em casa, de segunda a sexta. O profissional acompanha ele uma vez por semana, dando uma devolutiva. Toda a métrica dele, tudo que ele faz na casa dele, vai para o sistema do profissional, que controla e consegue fazer uma devolutiva para ele uma vez a semana, com relatórios completos, métricas de evolução e tudo isso. A maioria dos pacientes que chegam no consultório com problemas de memória, ansiedade, depressão e tantas outras coisas, que já são comorbidades, porque vêm de noites mal dormidas. E o que acontece com esses pacientes? Quando eles chegam pra gente já buscando a neuromodulação, é porque eles já tentaram de tudo. Medicação, psiquiatria, neurologia e tal. É o caminho natural. A gente precisa investigar o que está acontecendo para saber se tem alguma coisa fisiológica, se aquilo é emocional. Então a gente faz ali um rastreio bem bacana antes para saber de onde a origem, né, dessa insônia. Porque às vezes nem está instalado uma insônia propriamente dito. É algo emocional que não permite o cérebro desligar e alcançar, né, o sono. E desses pacientes que eu comento, assim, que chegam lá com dificuldade de dormir ou permanecer dormindo, com vários despertares noturnos. Sabe aquele exame a polissonografia? Normalmente eu peço. Aí vai lá no neurologista, pede lá o exame, faz, né? E a gente avalia como é que tá essa qualidade de sono. Terrível. Aquela história que a pessoa vai dormir porque ela tá exausta, tá cansada, o corpo já não aguenta mais, mas não tem um sono reparador. Sim. E aí a gente procura entender a rotina, os hábitos, e aí começa o nosso trabalho também com a neuromodulação. Porque para a gente colocar qualquer equipamento como uma opção de tratamento, né, para um paciente, claro que a gente tem que entender o modelo de vida que ele tem. E quando eu falo em neurofeedback, eu falo assim, gente, neurofeedback é um tratamento ouro conhecido, né, muito difundido nos Estados Unidos, na Europa. Então, claro que ele vai fazer um trabalho bacana com você também. Mas o que a gente não pode falar é que vai fazer milagre, que vai trabalhar sozinho. Porque o paciente chega com aquela ilusão, né? Que, puxa, falam tão bem disso tudo, né? Eu quero ser curado, eu quero poder dormir, eu quero deitar e dormir. Aí a gente vai lá, vamos fazer uma profilaxia do sono. Você consegue se afastar um pouquinho das telas, resolver tuas coisas ali até X horas e, ó, deixa ali de lado. Começar a fazer uma meditação, relaxamento, respiração, qualquer coisa assim. A gente falando aqui como profissionais, e quem está nos ouvindo pensa assim, todo profissional da psicologia, da psiquiatria vai falar, né? Respire e tal. Gente, se soubesse como a gente tem um instrumento também do biofeedback, a variabilidade da frequência cardíaca, quando a gente consegue ativar o sistema parasimpático através da respiração e você cria consciência. Então, indo um pouquinho lá para voltar no neurofeedback, tá? Tá ótimo. É que tem que pegar o contexto, né? E a forma que eu explico para os meus pacientes também, que quando você treina algo que é tão natural, que é o respirar e aprender a fazer isso de forma correta, você consegue, sim, deixar o teu equipamento do lado, fazer ali. A gente começa com 5 minutinhos. Tem gente que quer lá começar com 20, não vai acontecer. Você não tem hábito, né, de fazer isso. Então, começa devagar. A gente treina através do biofeedback para encontrar
né, a melhor respiração, a mais adequada para aquela pessoa. E aí a gente entendendo através de exames, faz tudo, né, aquela coleta de exames, vamos saber parte endócrina, parte metabólica, vamos ver como é que tá os exames de imagem, uma ressonância às vezes quando precisa, polissonografia, reunindo tudo isso. Foi lá no médico, nos especialistas, trouxe todos os resultados. Muitos casos acontecem, Viviane, de chegar o paciente e é emocional e não é fisiológico. Aí a gente começa com as nossas ferramentas. O que eu falo da combinação de TDCS, neurofeedback, é porque a maioria das pessoas, isso eu falo assim, né, a linha que eu trabalho, e naturalmente a gente precisa ir para pesquisa para entender o que eu vou fazer com esse paciente e entregar o melhor resultado. Então, o que tem apontado que pessoas que têm um sono que é mais emocional, de estresse, alguma coisa que está passando, né, na vida naquele momento, e não consegue desligar aquela hipervigilância o tempo todo, qual é o caminho que eu encontrei? O SMR. Então, quando a gente começa a trabalhar o SMR, seja através do CZ, seja através de C3 e C4, eu tenho tido resultados muito importantes na clínica. Eu consigo fazer com que esse paciente volte a dormir, aliado ao TDCS. Porque no momento a gente vai trabalhar ali com o potencial de membrana, né, da célula nervosa, e no outro momento já com potencial de ação. Então a gente vai ensinando esse cérebro de novo a ter um comportamento mais adequado, mais regulado, para poder voltar a ter sono, voltar a dormir normalmente, né, o que é esperado. E sabe que a resposta, Viviane, desses pacientes que começam fazendo um SMR bem treinadinho, sabe, com uma sequência, às vezes eles precisam submeter a isso, vai lá a semana inteira, final de semana pula, outra semana inteira, depois 2 vezes por semana. Tanto tempo, né, ali ó, naquele modelo que tá danificando o cérebro. Então é natural que eles precisem se dedicar um pouco nesse início, né, e a gente consegue resgatar o paciente através do neurofeedback. Carlos, olha só, você comentando tudo isso, eu vejo que quando a gente fala de sono, a gente não tá falando de uma coisa específica que é, sei lá, das 10 da noite às 8 da manhã. A gente não tá falando de um período, a gente tá falando de vários hábitos de vida que a gente tem e que impactam diretamente na qualidade do nosso sono. O meu foco de trabalho, ele tá ligado justamente a essas sequelas invisíveis, né? Porque ela é uma parte mais delicada do nosso trabalho. Quando o paciente ele chega em casa, depois do AVC, a família geralmente está focada na recuperação física, na recuperação da comunicação, se vai andar de novo, se vai voltar a conversar. E aí acabam esquecendo as sequelas cognitivas e emocionais também, né? Então, isso passa despercebida por muito tempo. E, assim, a gente percebe que entre as sequelas, na avaliação que a gente faz, a gente identifica a lentificação do processamento, as falhas de memória recente, dificuldades de linguagem, de compreensão, o comprometimento de planejamento, organização, né? Alterações no controle inibitório, há dificuldades também nas funções executivas, existem as mudanças emocionais, aparece ali quadros muitas vezes de ansiedade, de depressão, a irritabilidade, né? A personalidade também. Então, assim, na prática, a gente pode recuperar os movimentos, né? Mas muitas vezes ele não consegue organizar uma tarefa simples, né? Então, a gente faz essa avaliação neuropsicológica, eu digo assim que é o nosso mapa, né? Então, antes de qualquer intervenção, a gente precisa entender quais funções foram afetadas, né? E a partir dali, né, a partir do momento que a gente avalia, identifica se houve uma sequela que envolve ali a função da memória, da atenção, da linguagem, né, das funções executivas, do processamento ali de cognitivo, a velocidade desse processamento,
Aí sim, com isso a gente monta a reabilitação. Mara, Então, e aí a gente deixa de ser genérico e passa a trabalhar de uma forma mais personalizada. boa. Você falou termos, velocidade de processamento, controle inibitório e tal. Você conseguiria dar um exemplo pra gente de que falhas acontecem no dia a dia? Vamos pensar. Eu tenho um familiar na minha casa que tá fazendo já uma reabilitação motora com fisioterapia, tá fazendo fono, enfim. Que coisas que eu posso perceber, que eu possa desconfiar, talvez, né? Eu não posso falar assim, isso é velocidade de processamento. Não, como é que isso aparece no dia a dia do paciente que a família pode perceber? Então, a depender, né, os casos eles são muito específicos, né, Viviane? Então, dependendo ali da onde ocorreu a lesão, qual foi a proporção, né, que a família, a dificuldade, a resposta, né, na comunicação funcional, né? Então, eu já peguei pacientes, já acompanhei, né, pacientes pós-AVC que tinha dificuldade em encontrar as palavras. Ele sabia o que ele queria falar, mas a palavra não saía. Fica aquela... Sabe Exato. A palavra, mas o negócio não consegue acertar. E aí, e às vezes sai uma palavra que não é aquela, né? Então ele quer pedir pão, mas sai sapato. Uhum. Né? A gente encontra muito isso na afasia. Então, isso é perceptível, né, pela família, porque a família não entende muito bem o porquê que aquilo está acontecendo. E aí entra o profissional da neuropsicologia que vem trazendo ali aquela orientação, né, para ajudar a família a compreender o que acontece dentro daquele cérebro que faz aquele paciente ter aquela resposta. Gostei muito quando você fala da performance, a seguinte questão. Qualquer pessoa que queira melhorar o seu desempenho na vida, né? Seja, se eu tenho, de repente, eu tô envelhecendo e aí meu corpo já não tá respondendo. Então, isso é melhorar a performance. Isso é melhorar a performance. A mulher nesse Menopausa. período legal que Fenomenal. Também precisa ser vista, entendida e auxiliada de uma forma muito personalizada. E eu acredito que vai muito além do esporte mesmo. Vai muito além do esporte. A gente pegando o gancho, falando, poxa, eu tô com 48 anos agora, né? Então eu já tô entrando, já tô na que a gente chama de perimenopausa, né? Se eu não começar a me tratar agora, eu realmente vou entrar na menopausa. Então, quando a gente tá nesse período, pra gente mulher principalmente, vem muito cansaço, a gente perde a memória. Se você, às vezes, eu sou muito assim, você tá ainda mais pós-Covid, você fala uma coisa comigo, às vezes se eu não anotar, daqui a 15 minutos eu já esqueci, entendeu? Então, é uma questão hormonal? Mas é uma questão mental também. E aí, é sistêmico, né? É sistêmico, uma coisa. É aquele negócio, uma coisa que eu aprendi muito nesse tempinho que eu tô dentro dessa medicina, né, agora que a gente está fazendo, com a neuromodulação, que tudo uma coisa segue a outra, né? Então, é o que a gente fala para os nossos pacientes lá. Você vem com a gente porque você quer, vamos dizer, quer uma qualidade de vida, quer emagrecer, você está buscando alguma coisa para melhorar. A gente te dá todo o aporte que você precisa, seja questão de tomar uma vitamina D, fazer uma vitamina B12,
Mas só isso também não ajuda a gente se você fuma, bebe todo dia, vai comer, não tem uma alimentação mais saudável, não faz um exercício. Então, assim, às vezes a gente apaga o incêndio, né? Ali é focal, mas não apaga não resolve a floresta, né? Então, e aí tem tudo isso. Se você está com deficiência metabólica de alguma coisa, vitamina D, vitamina B12, vitamina C, está inflamado porque come muita porcaria, tem risco cardiovascular, isso tudo também vai influenciar lá no teu cérebro, na parte mental, entendeu? Então, vem que meio que um ciclo vicioso, vem ansiedade, vem irritabilidade, vem falta de memória, falta de sono. Isso tudo, quando você junta com o que você já está faltando na parte fisiológica, aí, vamos dizer, é a tempestade perfeita, né? Que aí a gente... Então, tudo tem como a gente melhorar. E aí eu vi muito... E isso foi uma coisa que ficou muito legal lá dentro da clínica, é que a gente tem todas essas ferramentas disponíveis para deixar o indivíduo bem. Aí eu não estou falando só de atleta, que aí a gente está falando de realmente performance física, habilidade motoras e afins, mas eu estou falando de uma pessoa que nem eu e você, que a gente trabalha muito, tá ansiosa, tá irritada, não dorme direito, e aí engorda e não consegue emagrecer, entendeu? E aí vem esse acúmulo, esse estresse todo que... Às vezes é falta de neurotransmissor e às vezes nosso cérebro tá meio desorganizado ali, que a gente consegue, nesse combo, fazer toda essa organização, entendeu? Todos os pacientes, a maioria dos pacientes, como é que é a seleção para saber qual vai se beneficiar da neuromodulação? Como é que vocês fazem esse caminho dentro da clínica? Assim, eu chego lá com minha queixa, meus objetivos... Tem pessoas que já conhecem a neuromodulação, que pode até chegar especificamente já chega pedindo. Como já tive, na verdade, vai conversando, aí, meu filho adolescente, não tá ruim na escola, não sei o quê. Vamos lá, a gente pode fazer um mapeamento cerebral, faz uma avaliação, ver o que dá para fazer, uma coisa muito... Porque é uma paciente que já tem diagnóstico de TDAH, já usa Vinvance, Ritalina, sei lá quantos mil remédios durante esse tempo todo e agora não tá fazendo mais efeito. E aí a gente... tem esse nicho, né? Que é um nicho um nicho muito grande que eu vejo principal aqui, que é quando as pessoas vêm conversar comigo, porque já tem, geralmente, filhos com problema na escola, com algum tipo, né? Seja de estudo, de aprendizagem, seja comportamental. E aí a neuromodulação já está começando a ser bastante difundida aí nesse aspecto. O que é uma depressão? O que é uma ansiedade? O que ela tem a ver com inflamação? Vamos partir dessa ideia, dessas principais patologias, que é a indicação, parece que primária da escetamina e da estimulação do nervo vago? Não, joia. Primeiramente, a gente fala ansiedade, depressão. Às vezes o paciente ele está com ansiedade e também a depressão. Então, geralmente, acaba que é uma pessoa ansiosa, e se a ansiedade continuar muito intensa, ela pode ficar deprimida, né? E tem a pessoa que às vezes entra no quadro de depressão. Mas sempre tem envolvimento, esses envolvimentos sempre tem. A gente tem que saber ir atrás se essa é de origem genética, então se tem alguém na família que tem história aí de esquizofrenia, histórias de depressão bipolar, de suicídio na família, então a gente foca se essa pessoa está vindo para você, se esse quadro vem de origem genética ou não. Aí tem as questões também que a gente foca se vem de alguma forma por violência sexual na infância, abusos, alguma coisa nesse sentido, que pode gerar um estresse crônico
pós-traumático de Uhum. longa data e que vem acumulando lá aquela região que a gente chama amígdala Uhum. cerebral, desencadeando comprometimento ali no hipocampo, em áreas do sistema límbico e causando problemas quando a pessoa chega a uma determinada idade, entra num quadro depressivo grave que não responde a tratamentos convencionais, de Uhum. medicamentos convencionais. E aí só funciona com a acetamina, Uhum. né? Então, e tem outras depressões que são também de origem ambientais, Uhum. alimentares, onde são depressões que vêm também de origem inflamatórias, Uhum. então neuroinflamação. Então, assim, é importante, Viviane, a gente focar aqui que o nosso cérebro ele não está desconectado Uhum. do nosso corpo, não Uhum. está desconectado do nosso coração, do nosso pulmão, do nosso intestino. Então, há uma conectividade importante, é como se fosse um ecossistema. Então, às vezes, uma depressão que ocorre aqui na mente, na Uhum. emoção, pode ser simplesmente um processo inflamatório à distância que gera Uhum. substâncias que geram essa alteração de funcionamento cerebral, Uhum. né? Então, medo, insegurança, tudo isso, estresse, burnout, tudo pode gerar ansiedade, Uhum. pode gerar depressão, porque às vezes chega um processo de fadiga. O burnout, por exemplo, é Uhum. um processo de fadiga, né? Esse burnout pode vir por excesso de trabalho, ou eles também podem vir aí por um local abusivo que a pessoa Uhum. trabalha, Uhum. que sabendo, poxa, vou ter que voltar lá, vou ter que voltar, então fica um estresse crônico, Uhum. gera alteração de redes de conectividade cerebrais e gera a pessoa ou uma fadiga, um burnout que entra uma fadiga importante, e Uhum. essa pessoa desse burnout entra numa depressão grave, e se não for tratada de forma Uhum. adequada, a pessoa fica crônico, correndo ao risco de suicídio, Uhum. né? Nesse sentido. Quando o senhor fala sobre medicina de precisão, o que eu vejo que é muito comum é que um paciente vai num determinado psiquiatra, ele dá um medicamento, às vezes mantém o mesmo psiquiatra, troca medicamento, depois troca de psiquiatra, e acontece que esse sintoma ali, ele é tratado, ele é visto e ele é sentido e resolvido com troca de medicamentos. Quando fala em medicina de precisão, acontece uma investigação um pouco diferente aí para que se busque o caminho um pouco diferente do que... Tudo bem, né? Às vezes a gente precisa fazer uma tentativa de medicamentos, mas existe alguma outra investigação que é um pouco diferente para chegar à causa, seja de depressão ou, né, dessas outras questões que estamos falando? Sim, a medicina, ela evoluiu muito. Uhum. Não só a medicina evoluiu, várias áreas evoluíram. Nós estamos evoluindo da área de farmacológica, por exemplo, para áreas, por exemplo, de medicina na área de bioeletrônica. Uhum. Então, onde você trata o paciente com a parte de estimulação elétrica Uhum. e não farmacológica. Então, assim, muitas coisas surgiram na área de diagnóstico, rede de diagnóstico. Quando a gente fala medicina de precisão, a gente está querendo dizer cada pessoa é única. Uhum. Uhum. Cada pessoa cada doença em determinada pessoa Uhum. é diferente. Então, uma pessoa que tem uma determinada doença, às vezes ela teve aquela doença porque ela teve uma predisposição, alguma alteração em alguma área do corpo que desenvolveu aquela doença. Uhum. Então, nem todo mundo que fuma vai Uhum. ter tumor no pulmão. Uhum. Nem todo mundo que bebe vai ter cirrose hepática. Uhum. E tem pessoas que às vezes ficam do lado de uma pessoa que fuma, pode desenvolver um câncer de pulmão, Uhum. e a pessoa que fuma não desenvolver. Então, a gente tem que ver, assim, a sensibilidade de cada pessoa. E hoje você tem exames Uhum. que você pode investigar. Então, por exemplo... Dizem que o musicoterapeuta ele tem um poder nas mãos. Uhum. Mas que poder é esse, né? É pura ciência, Uhum. junto com aquele grande instrumento que a gente tem no corpo, cérebro. Uhum. Então, a entrada musical... O que a gente fez, né, com essa Isso. paciente? Uhum. Ela ficava muito sonolenta, né? E também desmotivada, Uhum. né? Então, a gente introduziu a música
durante os atendimentos de neuromodulação dela, né? Enquanto ela estava sendo estimulada no cérebro, a gente estimulava de outra forma também com a música para que ela fosse totalmente atingida não só no cérebro, mas no corpo, porque a música ela entra por onde, Vivi? Ela tem uma entrada muito sensorial, ela tem uma entrada também auditiva, mas quando ela entra por esse aparelho auditivo, ela atinge diretamente o sistema límbico. E atingindo o sistema límbico, que é esse centro das emoções, esse processamento de emoções, ele não precisa passar das áreas superiores do cérebro, né, para atingir esse ser humano. Então ela vai direto ali, sem precisar que esse ser humano fale assim, não, eu quero receber. Independente dele gostar de música ou não, ele vai estar ali e ele não vai ficar passivo a essa música. A música vai vir e vai ativar algo ali. Invade, né? É igual quando a gente está num ambiente, né, que a gente não gosta de determinada música, mas mesmo não gostando de determinada música, a gente está ali com os amigos, né, confraternizando, e de repente, quando a gente se vê, a gente está batendo a mão, né, tá batucando em algum lugar, e daqui a pouco a gente está cantando a música que a gente não gosta. Né? Então, foi exatamente isso que aconteceu com aquela paciente, né, ela sendo estimulada e, ao mesmo tempo, recebendo ali a musicoterapia, ela reacendeu, né? A alegria veio para ela, de forma que ela quis dançar, quis se expressar musicalmente. E é esse o poder que a gente tem nas mãos. Uma da terapia e outra da neuromodulação, que vem dar esse... É como se... Vamos imaginar aquele disparo dos neurônios, né? Que eles vão fazer assim, mas a neuromodulação, ela faz isso. Ela não junta, mas ela vai fazer isso aqui, ó. Sim. E a gente que é esse propulsor, né, de terapia para esse paciente, a gente vai conseguir fazer isso aqui juntamente com ele. Né? E vamos ter resultados junto com a musicoterapia, seja psicologia, seja fonoaudiologia, juntamente com a neuromodulação. Acho que eu até vou dar uma fechada num ponto aqui, uma sintetizada em um ponto. Quando a gente fala em neuromodulação, né, Ulisses, a gente está falando de técnicas que vêm para modificar o funcionamento cerebral. Exato. E para que modificar o funcionamento cerebral? A gente deu o exemplo do Parkinson, mas a gente pode estar falando de autismo, de TDAH, a gente está falando de uma determinada patologia. Essa patologia, a base dela é o funcionamento do cérebro. Sim. Então, se o teu cérebro está funcionando de uma determinada maneira, acaba que aqueles sintomas aparecem. Exatamente. E acaba que, trabalhando com a neuromodulação, ele ajuda muito, principalmente nas terapias. Você, né, falou, aquele paciente estava evoluindo, mas depois do neurofeedback parece que foi. Mas é uma virada de chave. É uma virada de chave. E vai justamente porque a gente trabalha ali naquela base de funcionamento. Porque a gente trabalha com os sintomas lá fora, né? E se a gente conseguisse trabalhar com os sintomas lá dentro? E a gente trabalha com isso através da neuromodulação. Quando você fala em quais são os principais desafios na clínica multidisciplinar? Como é que é essa rotina? Quais são os principais desafios? Então, quando a gente fala numa clínica ABA, a gente pensa muito em rigor técnico, né? A gente pensa em protocolos, em rigidez, em alguns contextos, né? Tem que cumprir, tem que seguir. E o nosso objetivo maior é mensurar esse comportamento para a gente poder intervir diretamente sobre ele. E eu costumo dizer que, assim, entre a ABA e a TCC é um casamento. Ah, com certeza. E quando a gente entra com o neurofeedback, por exemplo, eu falo que o neurofeedback é a minha aba tecnológica. Ai, que fantástico. Entende? Porque é possível ver o paciente mudando ali o perfil comportamental. E as respostas, elas se manifestam em diversos aspectos e às vezes até onde a gente não espera. Como, por exemplo, na seletividade alimentar. Você nem queria isso, né? Não era o objetivo inicial. De repente, tá comendo feijão. Oi?
né? Mas eu ainda não entrei com nenhum protocolo de alimentação. Aí a Nutri vem, eu também não entrei com nada. Mas o que tá acontecendo? A gente tá fazendo SMR. SMR é o pó de pirilim pim pim do neurofeedback. É verdade. Não gosto de falar assim, porque parece mágica, né? Mas realmente é um protocolo que ele traz muitos benefícios e é isso, né? Você vai fazer um SMR para melhorar um negócio, já melhora. Porque o cérebro é um sistema, né, Manu? Sim. A gente fala de uma clínica multidisciplinar, a gente pensa que a clínica multidisciplinar é um sistema. Com vários profissionais interligados, trabalhando em conjunto. Não adianta um profissional ou trabalhar uma técnica de forma isolada, tem que trabalhar em conjunto. Sim. Que é o mesmo funcionamento do cérebro. E quando a gente está diante, né? Se trabalha com aba, provavelmente trabalha muito com autismo. Público mor. E você encontra um cérebro funcionando de uma maneira diferente. Esse cérebro trabalhando de forma diferente, às vezes precisa ser visto, entendido e trabalhado também de forma diferente. Como é no teu dia a dia, na clínica, nesse atendimento multidisciplinar, o uso das tecnologias, de diferentes tecnologias de neuromodulação com esse público? Sim. Vou tentar trazer, assim, vamos pensar numa estrutura mais ampla, que eu falo que, assim, é uma proposta mais robusta dentro da clínica, que é a criança que faz, por exemplo, 40 horas de aba semanalmente. Então, essa criança, ela chega na clínica no contraturno da escola. Sim. Então, vamos usar um exemplo de uma criança que chega de manhã, por volta de 8, 9 horas. Então, ela passa pela neuromodulação, ela vai para psicóloga, ela vai para TO, ela vai para fono. Ela faz todo um circuito ali, almoça com a gente, porque alimentar-se é importante, alimentar-se adequadamente, comportar-se à mesa. Então, tudo ali tem um objetivo. E a gente sempre dá preferência, Vivi, aí cada caso é um caso, mas iniciar a manhã dessa criança com a neuromodulação ou antes dela ir para a escola. Sim. Aí a gente vai olhar o que ela tá mais precisando, né? Qual o ajuste que a gente precisa fazer ali. Óbvio que a gente não se limita a uma técnica, porque a gente tá falando de neuromodulação. Eu tô trazendo aqui um conjunto de técnicas, né, que a gente vai disponibilizar na mesa, conversar de modo multidisciplinar, e eu falo assim, esse é o desafio que a gente venceu, porque pensa numa equipe que quer estar junto o tempo todo. Ai, que maravilha. Que maravilha, quando a gente senta naquele mesão lá, psicólogas, fonos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogas, neuropsico, nutri, musicoterapeuta, junta todo mundo de verdade. Às vezes a gente consegue juntar pessoas de fora, um neurologista para falar com a gente discutir realmente esse pensar fora da caixinha, sabe? Muitas áreas discutindo, e aí a gente vai vendo que o que é diferente. Por que a gente tem resultados que às vezes acabam sendo diferentes de outras clínicas? E eu sempre falo assim, eu não quero guardar isso para mim. Eu preciso que todas as clínicas do mundo entreguem esse resultado, porque quem se beneficia é a criança que neurologicamente já é prejudicada. Então, a gente tem ali questões na fala, questão no comportamento, questão na alimentação, questão motora. São tantas demandas que eu falo que a nossa clínica é uma clínica de porta aberta.